Agora tá. Pronto, começou, gente. Eu vou entrar aqui no Facebook pelo computador só pra ver se... Vai conferir se tá Se tá tudo transmitindo, certo. né? Conferir se tá... Pode? Pode lá. Pode. Beleza. Bom, então, para quem nunca assistiu, nunca ouviu o nosso programa, esse é o podcast Língua Livre, mas dessa vez nós estamos transmitindo em vídeo. Peço desculpas aos espectadores por eu ficar de costas para a câmera. Eu também. Eu sou Vivian Paixão. Eu sou Liliane Machado. E hoje nós estamos aqui com 3 convidados. O professor Alex Curione, professora Vilma Favorito e professora Laura Jane, que vão conversar um pouco com a gente sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Antes de começar a fazer as perguntas, eu vou pedir aos nossos convidados que se apresentem rapidamente aí para os nossos espectadores e também para os nossos ouvintes que vão ouvir depois a gravação em formato de podcast. A gente vai começar pela ordem alfabética, é isso? Isso. Então, primeiro a se apresentar é o professor Alex Curione, que é lá do Colégio Pedro II. Bom, eu estava morando em Santa Catarina e recentemente fui transferido para cá, para o Rio de Janeiro, porque o Pedro II precisava de professores de Libras. Então, eu sou o primeiro professor de Libras do Pedro II e também o primeiro surdo a ingressar na instituição, depois de 200 anos. E agora eu sou professor mesmo, né, concursado, trabalhando lá. Que honra para o Colégio Pedro II, né? E uma honra para nós termos o professor Alex como nosso colega. Muito bom. Professora Laura Jane. Sou eu. Então, eu sou Laura Jane, eu sou filha de pais surdos, eu sou uma coda e já estou nesse universo desde que eu nasci. Mas é um universo que eu abracei, porque tem aqueles que não abraçam, né? E acabei, depois de tantas resistências, a me tornar professora e intérprete. Hoje eu digo tradutora e intérprete de Libras, consecutivamente, concomitantemente, né? Eu fui trabalhar como intérprete numa instituição e aí depois eu fui, dali mesmo, nessa instituição como intérprete, eu me senti com vontade de ensinar. Como eu já tinha uma formação, né, no magistério, fiz o concurso, passei e hoje trabalho na área de surdez e trabalho como intérprete na área de surdez no município do Rio de Janeiro e como tradutor e intérprete no INES. Posso só fazer uma pergunta? Porque nossos ouvintes não são especialistas, então talvez tomando pela primeira vez contato com esse tema. Você explica para eles? Sobre ser coda? Isso. Então, coda é um acróstico, é uma sigla, né, de Children of Deaf Adults, ou seja, traduzindo para o português, seriam filhos ouvintes de pais surdos, que são crianças que são em contato linguisticamente e culturalmente, né, com pessoas que usam uma outra língua, e diferente de filhos surdos de pais surdos. Embora sejamos muito parecidos, mas obviamente as nossas construções identitárias vão ser diferenciadas pela questão do ouvir e do não ouvir. Né? Então, não pensem que todos os codas são intérpretes natos, não. Existe sim a questão da interpretação, mas a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer para poder se tornar realmente um profissional. Obrigada, Laura. Vilma, você pode se apresentar? Eu assumi aqui um pouquinho a interpretação, não sou intérprete, para quem está vendo essa imagem de mim aqui interpretando, né? Mas só para fazer a acessibilidade linguística aqui do nosso colega. Bom, eu sou Vilma Favorito, sou professora da área da linguagem, do INES já há muitos anos. Antes trabalhei com ouvintes, né? Trabalhei em vários outros lugares, mas estou no INES desde 91, de setembro de 91, muito tempo, né? E com surdos desde 1988. Comecei a trabalhar com surdos numa escola estadual de ensino médio. Por acaso, né? Por acaso, uma turma de surdos apareceu nessa escola, quer dizer, claro que não apareceu. Depois de muita luta desses surdos, eles conquistaram o direito de ter uma turma só deles
no ensino médio, que era uma coisa que não tinha nada a ver com a lei, né, daquele momento, e continua não tendo, né? Uma turma de surdos de ensino médio era algo inimaginável, mas eles conseguiram, né? E por acaso eu estava nessa escola. E por acaso eu fui dar aula para eles. Nossa. E aí, sim, foi aí que começou. Eu já dava aula de português há muito tempo, né? Mas só para ouvintes. E aí sim que começou o meu interesse. Comecei a achar todo esse mundo de português como segunda língua, de brasileiros que não têm o português como a primeira língua. Ela foi minha professora. Professora do Alex, dele né? no IMES, mas naquele tempo eu não sabia muito livros, não, estava aprendendo. Depois a gente vai falar, né? A formação para essa área ainda é muito difícil, né? Então eu sei que eu não sei explicar, mas eu comecei a me interessar. Caiu na minha vida. Eu me interessei, cada vez me interessava mais e mais e mais. E fui fazer meu mestrado e meu doutorado nessa área, né? De educação bilíngue de surdos, como a gente chama, né? Que envolve as duas línguas, né? E estou aí até hoje, trabalhando, estudando, pesquisando, com esses colegas aqui maravilhosos. Você foi diretora do IMES? Eu fui diretora do ensino superior do IMES durante 4 anos, né? No governo mandato da presidente Dilma, de 2011 a 2014. Foi uma excelente época para a educação brasileira. Foi, nós também achamos, né? A gente testemunhou, né, como professores, como gestores, um investimento muito grande na educação, né? Na educação federal, especialmente, né? Nós também, eu estava já no Colégio Pedro II, ela como aluna. Ela também foi diretora do departamento de pesquisa. Tempo, né? Ele está lembrando que eu dirigi um outro departamento no IMES, nos idos lá de FHC. Sim. Não é a mesma coisa, né? 97, 98, foram 2 anos né, que eu dirigi um departamento que até hoje existe, que é um departamento de extensão, né? Vamos dizer assim, né? E nesses 4 anos mais recentes, dirigi o ensino superior. Temos uma faculdade dentro do IMES. Isso, legal. Tá? Bom, a Vivi vai começar, vai fazer a primeira pergunta. Bom, é muito comum a gente ouvir as pessoas se referirem a Libras como linguagem de sinais. Essa me parece que é uma nomenclatura equivocada, né? Porque a Libras é uma língua, de fato, uma língua gramaticalmente estruturada, assim como o português, o inglês. Mas nós que somos ouvintes, estamos acostumados a entender como línguas apenas aquelas formas de comunicação verbal e operam com o sinal sonoro, com o som. Nós temos esse vício. Então, as línguas que utilizam os gestos, os elementos visuais como matéria-prima, também tem estrutura, também tem sintaxe, também tem prosódia, como a gente estava comentando, mas a gente muitas vezes não percebe isso e acha que é simplesmente uma linguagem gestual, como pouco organizada, né? Esse é um mito que existe acerca de Libras. Então a pergunta que eu faço é: vocês poderiam trazer alguns exemplos que evidenciassem, que mostrassem para as pessoas leigas essa complexidade linguística da Libras, né? Ou seja, regras gramaticais, né? Da prosódia, enfim. Acho que principalmente o Alex vai poder responder por ser professor de Libras, né? Seria muito bom que ele desse exemplos. A gente vai fazer uma rápida interrupção por conta Depois do vídeo e já sinal. Ele quer que eu fale do sinal. Estamos de volta? Estamos de volta. Gente, a gente interrompeu a transmissão porque o vídeo estava de ponta cabeça. Depois nós vamos exportar esse vídeo para o YouTube completo e vamos consertar. Então, quem for assistir depois não vai ter mais esse problema, mas para quem está acompanhando a gente ao vivo, pode desentortar o pescoço, que já consertamos aí. O problema era a tela do meu celular que estava bloqueada. Então, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Você desbloqueou para virar. Entendi. O Alex queria fazer um comentário, né? Era para eu falar meu sinal, por quê? Sim, Então, por que eu falo que é batismo? Porque, por exemplo, aí você vai ver 2 movimentos, né?
quando eu era pequena, quando eu nasci, minha mãe percebeu que eu não era surda, então, mas ela se comunicava comigo com Libras e meu pai também. Então eu fui crescendo nesse ambiente onde só éramos nós três e depois o meu irmão veio. Então éramos nós 4. Então sua primeira língua foi Libras? Olha, isso também a gente discute, porque eu era ouvinte. Imagino. Então a minha língua também pode ter sido. Ela estava sendo processada também, sim. oral, só que eu não tinha o uso. Claro. Não precisava usar. Então aí eu estou falando isso por minhas crenças, né? Mas teve vários linguistas debatendo, Eulália Fernandes sempre questionava isso, se era minha primeira língua era ela dizia que era de fato língua de sinais, mas outros falam também, mas você ouvia, e eu também fico pensando, né, como? Porque provavelmente eu já iniciava alguma interpretação, porque eu escutava e já devia falar. Eu vejo isso muito com crianças hoje, pequenas, que já falam, escutam alguma coisa, vem, falam, eu quero isso. Então, provavelmente eu fazia. Só que os recursos tecnológicos, antigamente, na minha casa não tinha televisão, então, ok, então éramos só nós. E a minha mãe falou que não me deu sinal de imediato, que ela estava esperando para ver qual seria a minha característica preponderante, né? Então, meu cabelo foi crescendo e a minha mãe falava que ele ficava todo tonhonhonho, só que era mais, né? Então, minha mãe esticava, porque ela queria que meu cabelo ficasse comprido, né? Liso. Aí ela falou que penteava assim, daqui a pouco ia tonhonhonho. E eu tinha uma franja que ficava assim. E como eu era muito arteira, eu corria, o sinal veio em referência ao cacho da minha... Que ficava balançando, e me falou que aquilo era uma coisa que chamava atenção. Hoje, geralmente as pessoas têm pressa, né? Então já nasce, a criança já vê cara de queijo para dar um sinal. Então, muitas vezes, não dá. Não tem a ver com uma característica de fato da personalidade. Então, não tem. Aí pensa, às vezes, quando não consegue encontrar nada evidente, aí pega a letra do primeiro nome dela e fala, se for Igor, com Y, então ele é Igor. Aí, de repente, ele tem uma cabeça aqui maiorzinha na hora que quando nasce, que a cabeça sai mais tortinha assim, aí fala Igor, porque quando nasceu com a cabeça assim. Ou seja, Mas faz o Y usa a letra como base. Isso merece um estudo, né? Merece. Isso merece uma pesquisa para saber por que todo mundo dá sinal com o alfabeto. Porque quando começou a ensinar, mas isso usava para ensinar, por exemplo, os ouvintes. Como a gente não tem muito, os surdos não vai ter contato com aquele aluno por muito tempo como com a família, então ele precisa criar. Assim, muitas pessoas têm sinal assim, óculos, cabelo comprido, né, com a letra. Aí se tiver, por exemplo, às vezes para não ficar tudo óculos, aí fala, por exemplo, Liliane aqui, por causa do óculos. Então, aí isso já passou também para a família, que às vezes eu vejo surdos com um bebê pequeno e falo assim, que bonitinho, sinal dela já rápido. Nem sabe quem é direito, Não né? sabe como, tem a identidade ainda daquele sujeito. Ótima essa explicação, né? Eu acho que para as pessoas entenderem, todo mundo que entra, então, para a comunidade surda, ou como amigo, ou como namorado, ou casando, ou um ouvinte, né, que entra, é rebatizado. Quer dizer, além de ter seu nome, né, na língua portuguesa, mas isso acontece no mundo inteiro, tá? Isso não é só no Brasil, não. Vai ser rebatizado. E os surdos também, né? Os surdos têm o nome deles na língua portuguesa e tem o nome rebatizado em Libras, né? Uma espécie de um rito mesmo. E eu queria só complementar dizendo o seguinte, isso também vale para os autores. Por exemplo, na nossa faculdade a gente tem um site, depois eu vou dar o endereço, o site, para quem estiver interessado, onde a gente registra os sinais que a gente usa na escola e na linguagem acadêmica, na linguagem escolar e na linguagem acadêmica. Os sinais para os conceitos teóricos e tal. E aí nós temos um espaço dentro desse site para os sinais dos autores que nós trabalhamos, quer dizer, por exemplo, Freud, Piaget, Paulo Freire, etc., né? Tem sinal para Paulo Freire, a barba assim puxando, né? Puxando para fora, né? E geralmente esses sinais são baseados, como a Laura explicou no começo, em alguma característica física da foto desse autor.
ficou conhecido. Em geral, é isso. Como é o Machado de Assis? Machado de Assis, não sei. Tem esse Machado de Assis. Machado Machado. de Assis. Por isso que é Largo do Machado. É, Ou da Machado Barba. de Assis. Também Da é a Barba. Barba. Ali vê que eu confundo às vezes com José de Veríssimo. Machado de Assis. Só que é outro Sim. formato de barba, né? Diferente É, da Paulo Largo do Freire. Machado. Pega a mão, coloca o polegar aqui em cima do queixo, Mão a aberta. mão aberta e Vai vai fazendo um puxando, movimento puxando Da para barba. o lado esquerdo, ou para o lado direito, no meu caso é o No meu lado caso direito. Mas, É, na barba. com base nessa Na barba barba. dele, que era bem rebelde. O Largo do Machado, por exemplo, o sinal é esse, né? É a marca registrada porque o Machado ficava ali, né? Na literatura, o Machado de Assis, na literatura ele não tem essa significância, né? Perdão. Largo do Machado foi um sinal que já foi atribuído logo. Para a literatura demorou para fazer essa associação. Então, um grupo de idosos já tinha um sinal para esse da literatura. Aí que se constataram, mas é o mesmo do Largo do Machado? Porque ele vivia lá, historicamente, o Largo do Machado era uma praça onde o Machado de Assis ficava. Isso é muito interessante. É legal. falta de informação, exatamente. E porque a literatura é só um detalhe, né? A literatura demora a chegar para os surdos. Sim. Bom, falando então em literatura, eu queria entrar um pouquinho agora no assunto da educação. O Enem de 2017 surpreendeu todo mundo, né, com um tema sobre inclusão e muito específico, né, inclusão de surdos. Então o tema era os desafios para a inclusão educacional dos surdos no Brasil, para quem não se lembra. Só que, curiosamente, houve uma contradição aí nesse Enem, porque ao mesmo tempo em que eles propuseram esse tema, pediram aos estudantes que fizessem propostas, né, de intervenção, a própria aplicação da prova monolíngue foi muito difícil, foi muito complicada para os surdos que estavam prestando o exame. Então, assim, eu queria saber de vocês qual é hoje a situação do estudante surdo no Brasil e que propostas de intervenção a gente poderia pensar, né? Ou seja, o que se pode fazer para promover uma acessibilidade maior dessas pessoas ao sistema de ensino escolar, tanto no âmbito individual, então nós que somos professoras, os próprios alunos para integrar, para permitir a acessibilidade dos colegas, né, a comunidade escolar, mas também no âmbito institucional, no âmbito das políticas públicas, né, do âmbito governamental. Que ideias vocês poderiam propor para promover essa acessibilidade do surdo no sistema de ensino? Eu vou começar, mas eu acho que aqui tem... Todo mundo pode Todo dar mundo a vai sua falar, opinião. vai querer falar muito Claro. sobre isso. Fiquem à Vocês vontade. vão até ter que cortar, gente. Não, De jeito nenhum, podem falar à vontade. Vou só dar a partida, né? Eu acho assim, pelo menos do tempo que eu estou trabalhando nessa área, que é muito tempo, né? Desde 88 até agora, eu acho que a gente já teve vários avanços. Nós não estamos parados, não. Quer dizer, muito pela luta da comunidade surda e de seus parceiros, né? Ouvintes, né? Pessoas que trabalham com eles, pessoas que têm interesse nas bandeiras de luta deles. Bom, o reconhecimento da língua, né? Em 2002, depois sancionado pelo decreto de 2005, foi um grande avanço, né? Isso mexe com o ensino. O reconhecimento da língua foi já no governo Lula, sim, né? 2002? Foi. O sancionado, sim. A lei foi criada em 2002, né? No 2002 já era Lula? Não, foi Não, final foi do no final Agora, do no final do PHC, Henrique, era final do Fernando Henrique. 2005 é que foi sancionado. A lei de Libras, como é chamada assim popularmente, né, é a do Fernando Henrique, mas ela foi fruto da luta da deputada do PT, Benedita Da Silva. da Silva. Senadora, deputada, depois senadora, né? Benedita da Silva. Ela era senadora já. Era Os senadora. surdos criaram um comitê pró-Libras, o nome era esse, né? Comitê pró-Libras, nos anos 90, começou, se não me engano, em 1992, né?
enfim, um comitê para lutar pelo reconhecimento da Libras. Uhum. E só em 2002, quer dizer, 10 anos de luta, né? Convencer parlamentares, conseguir um parlamentar para levar a luta lá dentro, que foi a deputada e depois senadora, né? Benedita. E até que em 2002 o Fernando Henrique assina a lei, e que é sancionada por um decreto já aí no mandato de Lula em 2005, né? Bom, eu acho que isso foi um grande avanço. Claro que uma lei por si só não vai mudar o mundo, mas é muito importante ter uma legislação favorável, porque você pode argumentar com mais peso, né? Porque você tem a garantia da lei, né? E essa lei, ela se desdobrou em vários aspectos. Ela fala dos intérpretes, ela fala da formação universitária, ela fala da possibilidade de uma educação bilíngue para surdos, né? O que eu vejo é o seguinte: a lei foi fundamental, a lei fez nascer os cursos de letras, chamados letras libras, né, para formar professores libras. Por essa lei, a gente tem todas as licenciaturas do país um curso de libras, pequenininho, mas tem, o que vai mexer com a formação de professores, mesmo que sutilmente, mas já é alguma coisa, né? E aí isso tem algum reflexo na sala de aula, né? Depois, em 2010, a Laura vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, temos uma lei que oficializa a profissão de intérpretes de Libras, porque eles ainda não tinham esse reconhecimento legal, né? E o intérprete de Libras é fundamental na escola, é fundamental na universidade, né? Então, a gente não tem ainda a quantidade satisfatória, mas já tem bastante. Nas redes de ensino já tem alguns lugares, não no modelo ideal, né? No Pedro II, eu acho que há intérpretes, não? Não sei. Tem. Tem, né? Tem. Então, a A Laura Não Vanessa- tem a alunos Vanessa é surdos, intérprete. mas tem intérpretes. Ah, não tem alunos. Eles estão desviados do cargo. Sinto Sim, muito, eu vou falar isso, pode mas falar. porque eles são profissionais contratados, fizeram um concurso para serem tradutores e intérpretes, mas eles não trabalham com surdos. No Pedro II não tem um. Agora tem um aluno surdo que passou do município, que entrou com um mandato, ele teve que fazer uma avaliação de superdotação para poder ser aceito, Meu Deus. dentro de uma performance por ele ser surdo. Porque ele estava no 8º ano, ele junto com os coleguinhas, mais 2, de uma escola do município, eles são bastante inteligentes, mas até discute sobre essa superdotação, mas foi a forma que a mãe Ele conseguiu encontrou pra poder- encontrar, e eu acho também que ele se sobressaiu, porque eu acho que é uma estratégia para sair dessa opressão, né, que a mãe exige muito, né, em toda a sociedade. Então, eu vi pelas respostas dele, porque eu não posso avaliar um teste Claro. que é feito. São mais de 70 itens que são elencados para ter 70 perguntas para ver prova se é. Superdotado. Então, ele entrou. Deu muito problema, porque ele não tem conhecimento, né? E o Pedro II é uma escola de excelência porque é uma escola de ouvintes, não tem surdos. E para ensinar surdo tem que ter uma diferença. A avaliação tem que ser diferente, partindo de outros princípios que eu possa dizer que ele entendeu, compreendeu, consegue interpretar, né? Mas, enfim, me parece que tem umas 4, 5 intérpretes já. No Pedro II de São Cristóvão, no Pedro II de Realengo, tem intérprete lá? Tem intérprete, não tem? Ah, tem por contrato. Também isso é uma outra questão que eu vou falar depois da lei. Aí você vai ter que se virar nos 30 para falar que isso é sério, sobre lei depois. Você queria complementar? Você já acabou? Não, eu só ia falar uma coisa para passar a bola para vocês, que é o seguinte: uma das principais bandeiras de luta da comunidade surda e de muitos parceiros, ouvintes parceiros, que eu digo, são familiares, professores, intérpretes, pesquisadores, né? É a criação de escolas bilíngues ou classes bilíngues, né? Em que as duas línguas, a Libras e o português, sejam línguas de instrução. E não apenas o português ser língua de instrução. E que haja materiais didáticos bilíngues, né, nas duas línguas. Como disse a Laura, que a avaliação seja diferenciada, que a metodologia de trabalho seja outra, né? Isso a gente ainda não tem.
a nível nacional, não. Temos algumas experiências bem localizadas aqui e ali no Brasil, mas ainda não temos uma política mesmo não que não esteja na letra da lei, está a possibilidade da escola bilíngue, da classe bilíngue, está no PNE, o PNE é o Plano Nacional de Educação, né? Está em vários dispositivos legais esse direito, né? A educação bilíngue, escola bilíngue. Mas a implementação ainda é muito pequena, né? Passar a bola para eles têm mais coisa para falar. Vai falar de intérprete? Vai falar ainda, complementando o que você já contou, né, sobre a sua história, né, sobre esse movimento anterior. Começou também nos grêmios estudantis. Esses movimentos todos surgidos dos jovens, né? Então, quem começou isso mesmo aqui com os surdos foi o Alex. Então, eles começaram a fazer um movimento que os professores tinham que usar língua de sinais dentro da sala de aula. Em 1995, foi o período que foi fundado o Comitê Pró-Libras. A oficialização aconteceu em 95. E isso que a Vilma falou. O presidente na época era o surdo chamado Silas, e o vice era eu, o Alex. Nós lutamos muito mesmo. Conseguimos em 98, e na época a Benedita era senadora já. E depois aquilo foi andando em 2002. Aí a Benedita saiu, porque ela já tinha completado os 4 anos, ela foi substituída pelo Eduardo Azevedo, que era o senador, e que continuou com essa luta. Esse projeto continuou circulando por lá. E aí, como a Vilma falou, veio a lei em 2002 e o decreto em 2005 e depois aí em 2006 veio letras libras. Então, nessa letras libras também tinha a questão da proficiência, de fazer a proficiência dos tradutores intérpretes e surdos também, da língua, né? O Pró-Libras. O grande problema está nos concursos e também na questão do Enem. Porque a maioria dos surdos não conseguem ainda acessar esses espaços. Como bem você falou, em 2017 surgiu esse desafio nacional e esse desafio trouxe modificações. Porque, por exemplo, antigamente não tinha intérpretes, não eram chamados, não tinham professores que acompanhavam, só os intérpretes eram colocados lá. E aí também agora conseguiram fazer com que ele fosse colocado numa telinha para poder estar sinalizando. No futuro, torcemos que as escolas melhorem o ensino da segunda língua do português, assim também como a própria língua de sinais. Agora, para isso, a gente precisa mudar o currículo. E o currículo também dos concursos, dos editais, né? Os indígenas, por exemplo, eles têm a sua própria prova. Eles não fazem o mesmo Enem que todos fazem. Por que os surdos têm que fazer? Então, nós estamos aguardando que isso venha acontecer. Foi o mais resumido que eu pude falar, por causa do tempo. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria falar sobre a lei de tradutor internos. Eu sou da militância já há mais de 20 anos, quando a gente pensou em fundar uma associação de tradutores e intérpretes. Por quê? Por conta disso que ele falou. Muitos intérpretes eram contratados, eles não tinham competência para poder estar trabalhando em determinados concursos, em determinados eventos. E não é porque eles não quisessem ter competência, mas é que não tinha formação para isso, como ainda não tem muito. Tem o Letras Libras, mas o Letras Libras, ontem no simpósio, foi falado muito sobre isso. E há quase uma concordância de que a maioria dos que estudam Letras Libras não saem como tradutores e intérpretes. Eles podem até exercitar essa profissão, mas não, eles vão ser professores de Libras. E isso acaba tomando o espaço do professor surdo, que eu entendo que é ele que tem que ensinar. O próprio surdo. O surdo hoje está qualificado, pode se formar. E aí, na época então, que a gente estava tentando fundar uma associação, eu tive contato com vários grupos de trabalhadores, né, para poder entender. Alguns achavam que não precisava ser uma associação, que precisava ser um sindicato. Aí eu fui procurar os sindicatos dos tradutores das línguas orais, eu conheci o Sintra. Nossa, foi muito bem recebido, nós fizemos um
um seminário, o presidente na época compareceu, disse que ele conhecia 6 línguas, mas ele não sabia como era Libras, e ele foi estudar para ver se Libras era língua, e ele, poxa, foi muito bom a presença dele, porque ele disse, realmente é uma língua. Ele falou isso no seminário que nós fizemos na Faculdade de Tasso de Sá. E aí a gente foi nessa luta, a gente tentou fundar uma associação que tinha até nome, tinha até um estatuto, mas ele não foi legitimado. Entendi. Porque as pessoas queriam urgência, elas queriam que as pessoas contratassem, elas queriam emprego. Claro, E aí, para isso, o Alex fala que veio o ProLibras, para poder certificar essas pessoas, se elas são capazes ou não. E aí, eu acho que o meu telefone, mas daqui a pouco eu vou desligar ele. Para mim estava desligado, mas enfim. Aí a gente veio lutando, né, por essa... Aí a gente descobriu que os tradutores e intérpretes de línguas orais, eles não são... não tem uma lei para eles. Eles são autônomos. Eles até preferem não ter lei. Eles acham que ficariam muito engessados, né? Então, eles pagam a sua autonomia, eles São trabalham, prestadores de serviço. eles ganham muito bem, muito bem. E os intérpretes de línguas de sinais ganham muito mal. Entendi. Muito mal mesmo. Então, aí, vamos fazer essa lei. Essa lei surgiu de uma lei ordinária. A 12.319 surgiu de uma lei ordinária. O que é uma lei ordinária? É uma lei que está ali transitando ali no parlamento e chega algum político de proeminente lá e vai fazer um forfé lá para a pessoa. Vamos aprovar aqui uma lei. E ela foi aprovada cheia de sanções. Uma delas é que não se exigisse que tivesse nível superior. Bastaria ter um ensino médio. Eu sou a favor de que um profissional tenha somente ensino médio para trabalhar em determinadas áreas que ele comprove que ele tem a competência. Existe uma banca para avaliar. E o ProLibras, que é esse certificado, não avalia se o cara é bom ou não. Ele avalia o cara fazendo ali alguns sinais, algumas falas e pronto. Mas para ser um intérprete em sala de aula, um intérprete em determinados eventos, tem que ter uma formação. E aí a gente vem brigando e hoje tem um projeto de lei para modificar essa lei, reconhecendo que não somente quem tem letras libras possa ser, mas que comprove que tenha proficiência, que tenha conhecimento, que já trabalhe há mais de 5 anos para poder ser considerado um tradutor, intérprete de nível E, se ele tiver uma formação de nível superior, porque isso que é a diferença. Hoje nós temos muito nível D trabalhando em faculdade, recebendo salário de técnico, nós não somos, no INES nós somos chamados de tradutores e intérpretes, mas oficialmente nós somos técnicos administrativos. Sim, eu acho que a mesma coisa acontece no Em todos os lugares, porque isso está engessado nessa lei ordinária, entendeu? Não houve uma preocupação. E foi se trabalhando assim. Então, hoje, em 2017, acho que no início do ano, é só a questão de ver que eu sei que num determinado mês o Michel Temer extinguiu a profissão do tradutor e intérprete, que não teria mais. Mas houve uma grita, houve muito movimento, ele foi e fez um outro decreto, dizendo que pode ter sim, mas aí vai ficar a responsabilidade das instituições. Ou seja, não tem mais concurso, tem contratação, terceirização. Por isso que eles ganham muito pouco. A licitação é um valor enorme e eles ganham hoje R$600, R$800, R$1.000, um salário praticamente mínimo para trabalhar. 4 horas, perdão, 4 horas, 20 horas, né, no caso, ou 40 horas, porque muitos pedem para trabalhar 40 horas para poder receber em dobro, mas é pouco. Claro, um absurdo. E o nível D também. O nível E já é um valor mais assim, a nível de profissional mais elevado. Essa é a nossa luta. Entendi. A gente pode passar para outra pergunta? Pode? O trabalho pedagógico com uma criança surda, ou mesmo com um adulto, passa necessariamente pelo esforço no sentido de torná-lo um surdo oralizado, ou não? Porque eu estava comentando com a Vivian que, gente, vou falar de coisas assim do dia a dia, né? Mas tem até um personagem hoje surdo na Malhação,
Não sei se é vocês que acompanham a Malhação, Você vê Malhação, Viviane? de vez em quando. Uma Eu bolsa sou- a sua vida, Na hein? verdade, eu sou muito noveleira, eu gosto de novela. E a personagem menciona que ela foi oralizada desde pequena, antes mesmo de aprender Libras. Embora ela, não sei se domina, enfim, mas ela na novela, na ficção, ela dominaria Libras. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. E a outra era exatamente sobre a questão do bilinguismo. Você pode repetir a pergunta? Posso. Se passa, se o trabalho pedagógico com a criança surda ou mesmo com o adulto passa necessariamente pelo processo de oralização, de transformá-lo em um surdo oralizado. E só para complementar, já que a gente vai falar da língua portuguesa como uma língua dominada pelo surdo, como é que acontece o ensino do português escrito para um surdo de nascença? Como é que isso é feito? Como é que, enfim. Aí vocês vejam como responder. Acho que essa pergunta é muito para Vilma, talvez, né? Talvez, mas nós todos podem. É uma pergunta É uma longa que a gente vai tentar colocar isso em mínima. Exatamente, é uma longa resposta. Ele quer começar. O principal dessa questão é a primeira língua. Uhum. A primeira língua para o surdo tem que ser a língua de sinais. Nasceu, descobriu que é surdo, tem que começar Libras com ele. Quer torná-lo uma pessoa oralizada, vai ter que se investir um grande tempo com essa pessoa. Isso é perda. Entendi. Porque ele vai ter que ter reforço, ele vai ter que ter aula 24 horas por dia. E isso, eu não posso prejudicar a primeira língua dele. Isso seria um prejuízo para a primeira língua. Em resumo, para tudo isso tem que dar livros. Você está dizendo que essa é uma longa resposta, porque realmente tem muitos fatores. Eu vou complementar o que ele está dizendo com algumas coisas assim rapidinhas. Nem todos os surdos vivem a mesma experiência linguística, né? O que a gente tem, assim, que a maioria das famílias, imensa maioria das famílias no mundo, isso já é resultado de pesquisa e tudo, né? Dizem, assim, que em torno de 95% das famílias são ouvintes, né? Você tem um número muito reduzido de famílias que o pai é surdo, que a mãe é surda, ou que ambos são surdos. Então, é um complicador, né? A primeira língua ser a língua de sinais. Você está falando Berardi, você está citando falando, Berardi. Além dele, tem outros também que Outros autores. reforçam isso. Então, é mais ou menos isso. A gente não tem, não é um dado fechado, porque o nosso censo não estima essa informação. Mas é mais ou menos essa ideia que na literatura da área, né, se fala. Enfim, a imensa maioria das famílias no mundo inteiro é ouvinte, não é surdo, né? Então, como é que a criança, ao nascer, como ele disse, vai ser exposta imediatamente à língua de sinais se os pais não utilizam essa língua? Isso é um grande complicador, porque Isso é uma missão é uma missão governamental, exatamente. E depois, no desdobramento familiar, né? Mas a família tem que ser amparada, né? Claro. Tem que ser amparada por alguma política pública. A gente tem notícia que, por exemplo, na Suécia, né? Que, digamos assim, além de outro país, ser um outro planeta, né? Em relação ao Brasil, né? Vai parar de usar dinheiro de papel, tá sabendo? A Suécia olha só, tá vendo? é um outro planeta. É outro planeta. Parece que lá há muito tempo, não é agora, tá há muito tempo. Foi o primeiro país do mundo, até onde sabemos, né? Que oficializou uma língua de sinais, tá? Até o que sabemos, né? Foi o primeiro país, parece. Então, eles têm, desde muito tempo, não sei desde quando, mas desde muito tempo dos anos, políticas públicas para apoiar as famílias nessa primeira aquisição de língua sueca de sinais pela criança, pelo bebê, né? Eu ouvi falar, não sei se ainda é assim, porque isso é uma informação tanto quanto antiga, mas acho que deve ser creches com pessoas surdas, né?
enfim, a educação infantil toda preparada, né, com pessoas que sabem sinalizar, profissionais surdos, inclusive, né? Sim, isso mesmo. E o amparo não é só para a criança, é para os pais aprenderem a língua sueca de sinais também, né? Então, quer dizer, existem planos governamentais, políticas governamentais que ajudam, contribuem, efetivam mesmo a aquisição de Libras pelo bebê e pela família ouvinte, porque precisa ter interação. Uma coisa que eu acho que assim, a sociedade, de modo geral, precisa saber, sei lá, levar em conta. Eu não sei, eu não posso afirmar categoricamente, mas a mim parece que o que o bebê surdo vive, talvez nenhuma outra criança vive. Né? Porque, assim, por exemplo, quando você fala de uma criança indígena, toda a família, todo o entorno dessa criança fala a mesma língua da criança. Né? Se você fala de uma criança refugiada, de uma criança imigrante, ela vem com alguém, esse alguém fala a língua dela. Ela não é um ser estranho linguisticamente em casa. Para o ser humano, a língua é fundamental. Para todas as trocas, todas as interações que começam na família, né? E depois vão se expandindo até chegar à escola. A criança surda não tem essa primeira interação, né? Ela, digamos assim, como ele disse, ela é um ser que vai adquirir outra língua, diferente dos seus próprios pais. É algo inimaginável se você for pensar em outras comunidades, né? Queria só pontuar isso. Agora, tem surdos, também gostaria de deixar isso bem claro, não é 100%, sabe, dos surdos que querem e se identificam com a língua de sinais. Né? Você vai encontrar pessoas surdas que vão dizer para você, não, a minha língua materna é português, minha primeira língua é português, ou no outro país é inglês, no outro país... Entende? Essa coisa essa questão subjetiva com as línguas, não tem regra isso, né? Agora, o que a gente percebe é que uma grande parte dos surdos, uma observação empírica, né? Uma grande parte dos surdos realmente se identificam com a língua de sinais. Mas não é uma regra, né? Não é uma regra. Não sei. Eu conheço surdos que dizem, mas isso a minha também língua é português. Mas isso também pode ser fruto também de um processo de não aceitação da própria surdez, ou não? Ou pode ser por identificação com a outra língua e não com a língua de sinais. Essa coisa Tem pessoas que são assim, que não aceitam, mas também... O mundo das línguas entra tudo, entra subjetividade, identidade, experiências sociais, familiares, culturais. Não tem como ter uma regra engessada para o mundo das línguas. Né? Eu, por exemplo, eu canso de dar esse exemplo para os meus alunos surdos. Né? Eu tenho um primo cujos pais, todo mundo morando no Brasil desde o início. Desde que ele nasceu, ele mora no Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro. Pai e mãe italianos. Ele fala, eu não me sinto brasileiro. Vai entender. Já tem um outro primo do mesmo ramo familiar que diz, não, eu sou brasileiro, sou bilíngue, português e italiano e tal. Mas esse meu primo fala, não, a minha língua é italiano. Vai entender isso. Então, eu já desisti há muito tempo de entender essas coisas, é complexo, né? Agora, só para pegar outro ponto rapidinho que vocês falaram, o ensino de português, né? De fato, o ensino de português. Sobretudo, o escrito também. Escrito, né? Que é o que quase todos nós defendemos, todos nós três aqui defendemos. Porque nós entendemos que a oralidade é algo que vai ser desenvolvido terapeuticamente, né? Então, vou fazer audiologia. Oralidade é diferente de oralismo. Ok. Tá? Oralismo é uma coisa que subentende-se que é imposto. É uma coisa imposta, uma coisa que a pessoa tem que dar tudo de si. Oralidade é uma coisa espontânea. Ele já estudou isso em letras livres. Oralidade é espontâneo. O surdo, por exemplo, eu vi meus alunos surdos, por exemplo, que eu tinha alguns, que nunca foram com uma fono. Não faziam nenhuma terapia. E eles estavam ali em contato com outros surdos que tinham Libras e também contando. Eu lembro que uma história que eu estava contando, não era uma história, eu estava contando um fato que aconteceu. Aí a pessoa caiu, bateu, ai, coitada, aí o menino, pô, meu Deus! Falou, meu Deus! Pô. Aí uma pessoa que estava, para mim,
natural isso para mim, porque surdo para mim não é mudo, né? Ele fala, tem surdo vai falar diferente. Ele está falando alguma coisa que eu vou, dentro do contexto, entender. Aí as pessoas estão de fora falam, meu Deus, ele está falando direitinho, eu não entendi, fica assim, sabe? Porque as pessoas têm lá presa dentro delas que surdo é mudo. Isso que ela está falando é super interessante, porque é o contato linguístico também que vai favorecendo, né, a aquisição da outra língua, né, que no caso seria o português aqui no Brasil. Mas a língua escrita é uma coisa bem complexa. Até hoje a gente não tem um caminho muito estabelecido para esse ensino. As pesquisas aumentaram muito, né, nos últimos 20, 30 anos. Até 30 anos atrás quase não se pesquisava sobre isso, mas agora se fala muito em letramento e ensino de segunda língua, né, de português como segunda língua para surdos no Brasil, mas 30 anos não é nada, né, no mundo da pesquisa acadêmica. A gente precisa de mais pesquisa, né, muito mais, para avançar esse nosso trabalho aí de português e também de material didático, porque nos falta material didático à mão, né, publicado para a gente poder utilizar com os surdos, né, no primeiro ao quinto ano, educação de jovens e adultos. Estou falando de ensino superior, não. O ensino superior é muito mais fácil, né? Estou falando com criança, né, e pré-adolescente, que aí é que a coisa é complicada, né? Por isso que chega no Enem, como ele falou eles não conseguem há pouco, e ele não consegue ler. Ele não consegue ler com fluência satisfatória, não é porque ele é surdo, mas é porque teve uma escolaridade que não lhe ofereceu, né, materiais, uma metodologia apropriada, né? Em geral, ele aprende português, em geral, o que a escola consegue fazer. Não quero falar mal de escola, nem falar mal de professor, muito menos. Porque assim como a família está desamparada, o professor também está. O professor também está desamparado, né? Então, e a escola também, né? Então, o que acontece é que esses alunos, de um modo geral, tiveram uma experiência de um tipo de ensino inadequado para eles. Quer dizer, foram expostos ao português como L1 e algumas primeira língua, né? E algumas adaptações para eles se virarem, às vezes com intérprete em sala de aula, nem sempre. Não sei se vocês querem complementar. Verdade. Alguma coisa. Eu queria fazer Quando você fala dessa metodologia de ensino de segunda língua, 20 anos atrás, o primeiro grupo foi seu. Você fez parte. Você convidou a professora Alice Freitas, Freire. Ela era de outras línguas, mas ela nunca tinha tido contato com surdos ou com a língua de sinais. E a partir dessa reunião, desse grupo que vocês começaram, eu participei. E aí tentaram pensar numa trajetória. E houve depois, logo em seguida, um conflito. E aí alguém chegou à conclusão que tinha que ser o português como se é dado para os ouvintes. Aí depois de mais 10 anos, aí voltaram a discutir e levou mais 10 anos e essa discussão continua. Eu estou fazendo parte de 2 grupos. Vou desistir. São poucos e eu vejo até hoje palestras. Agora, lá no INE está acontecendo o simpósio de L2. Então ontem o Nelson mostrou sobre o estudo dele de doutorado, que é sobre prosódia. Em sinais prosódia é a mão em pé e a outra mão chegando como se estivesse dizendo, dá um tempo, né? Mas aí você vai, como se fossem as ondas do mar. Isso é prosódia em língua portuguesa. Mas o Nelson inventou um sinal para prosódia em língua de sinais, que a língua de sinais também tem a prosódia. Então ele fala que é assim, é como se fosse bater num pandeiro, né? A mão assim. Por quê? Porque a língua de sinais... Ele explicou ontem, ele mostrou tudo ontem, as categorias que ele conseguiu identificar para dar isso, para dar o sentido a esse estudo dele. O que acontece? A maioria das pessoas, isso deu tanta discussão, e quando chegou também a parte dos intérpretes, gerou uma outra discussão, então quase houve uma maioria dizendo que a segunda língua,
ela tem que ser aprendida simultaneamente quando ele está aprendendo. O que já acontece, mas não na forma de ensinar. Elas acontecem no mesmo ambiente. Língua de sinais é a língua portuguesa, mas não acontece a aquisição das duas. Ou uma ou outra, né? Então, o Nelson falou, e eu concordo com ele em algumas coisas, que os professores reclamam, mas como? O professor tem que saber Libras. Porque é pela Libras que eu vou ensinar o português para ele. Seja ele escrito, seja ele oral, porque a oralidade está presente. Isso é fundamental. Mas no Inglês... Quanto tempo esse aluno surdo vai ter? Você perguntou sobre a pedagogia, né? Como é que vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Eu não estou falando do INES, eu estou falando das redes. Não, eu estou falando do município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, os professores não sabem. Eu não estou usando o INES em momento nenhum como exemplo. Porque O INES é uma referência. A gente tem uma maioria imensa de professores sabem sinalizar. Né? É diferente. Um universo totalmente diferente. Quando eu estou falando o tempo todo de escola, professor, eu estou falando das escolas comuns, das escolas regulares. Que é a que a esmagadora maioria da população tem maioria. acesso. Exatamente. O município do Rio de Janeiro, que é responsável pelo ensino do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, e agora das creches também, da educação infantil, a gente não pode dizer as escolas. As escolas são as escolas do município do Rio de Janeiro, porque é legal. Então, elas têm uma proposta de educação bilíngue, mas que ainda é muito deficitária por conta disso, por não ter essa língua. Por mais que deem curso para o professor, tem cursos que é dado, mas a língua não se aprende assim. A língua se aprende, como ontem foi dito no simpósio, se aprende no contato. Uma professora subiu e falou, eu sou intérprete, eu sou professora, eu trabalho com ensino, mas como eu não consigo ensinar? Ele falou, você tem que descobrir aonde que está sendo interrompido essa sua fluência, essa sua prosódia. Vocês querem? Não, a gente pode dar uma paradinha. Eu esqueci Pode. de desligar. Não, que tem a Então, é o transmissão. seu e o meu. esqueci Deixa eu que ver se é o você meu. tem. Peraí. Deus. Tem certeza que é o Essa seu? bolsa aí, essa bolsa meio terra, cor de terra. Essa aqui tá Essa Então, eu acho que nós vamos ter silencioso, eu acho. corta. Então, o seu que estava tocando o tempo inteiro mesmo. Sim. Nossa, Não. acho que é melhor você fazer essa. Estava fazendo aquele barulho no Só silencioso. agora que tocou, Laura. Ah, não, foi o meu que estava tocando aqui. Ai, gente, tem uns telefones super malucos que me ligam, gente, toda hora, eu não atendo. Aí aparece assim, spam. Mas é bonito. Deixa eu ver se ele está no silencioso. Não ouvi mais. Desculpa, tá, gente? Esqueci de desligar. Eu queria aproveitar e fazer um parêntese. Porque a gente estava falando aí sobre prosódia e eu gosto muito de falar desse assunto porque é a minha área de especialização, no caso a prosódia da língua portuguesa, né? A gente está fazendo doutorado nisso. Pois é. E a gente aqui fazendo esse podcast, às vezes a gente percebe o quanto a gente usa determinados termos técnicos que para nós podem parecer muito banais, porque a gente está lidando com eles o tempo todo, e o pessoal que acompanha a gente às vezes não conhece. Então eu queria só esclarecer um pouquinho o que é, afinal de contas, essa tal de prosódia. Perfeito. Né? Quando a gente fala de língua portuguesa, ou enfim, qualquer língua falada, a prosódia envolve todos aqueles aspectos, digamos assim, musicais, para falar de uma forma assim leiga, né? Todos os aspectos musicais, a melodia, os tons, o ritmo, a velocidade, as pausas. Então, tudo aquilo que diz respeito à sonoridade da fala, mas que não são exatamente os fonemas, a gente chama de prosódia. E, no caso, foi até um comentário que a gente estava fazendo aqui antes de começar a gravação, que eu achei muito interessante. Uma vez eu assisti uma apresentação sobre prosódia em Libras. No caso de Libras, que é uma língua que opera com sinais visuais, essa prosódia vai se dar a partir de outras pistas, né? No caso do português, a gente lida com pistas acústicas, sonoras. No caso de Libras, vocês vão saber dizer muito melhor do que eu,
outras pistas visuais na maneira de executar esses movimentos, esses sinais, enfim, que vão dar essa noção de ritmo, de movimento, né, de intensidade. Então, faz muito sentido que o sinal, inclusive, seja diferente para a prosódia da fala, né, sonora, e para a prosódia visual da língua de sinais. É só esse esclarecimento aí que eu queria fazer. Exato, é isso mesmo. Para cada item que você falou aí, que foram os conceitos que o Nelson falou ontem, tá aí a questão da intensidade, né? E ele falou, por exemplo, que o Nelson, ele fez, a formação dele, a graduação dele foi cinema. Olha. Lá Na UF? Não, no Estácio, na Estácio. E ele tinha uma disciplina que era sonoridade, sonorização, alguma coisa assim, som. Aí ele viu o som e ele fala, eu era daquela época ainda que não aceitava português, né? E ele falou assim, eu vou pedir para mim ser tirado dessa disciplina, que eu não preciso fazer, porque eu sou surdo. Uhum. Aí ele foi lá na secretaria, a secretária falou assim, ó, você procura seu professor lá, conversa com ele, que aqui isso não é motivo para tirar você tem que fazer essa disciplina, senão você não vai se formar. Aí ele já estava chateado, foi lá, falou com o professor, ele falou, ó, eu não quero fazer essa disciplina porque eu sou surdo, para que eu vou aprender som? Uhum. Aí o professor assim, falou assim, vamos fazer uma experiência, você fica um mês, para ver, se você não gostar, eu tiro você dessa grade. Bom, pouco injuriado, vou ter que ficar um mês aqui, não sei o quê. Ele falou que adorou essa disciplina. Porque foi quando ele abriu o olho para ver que o som realmente combinava. Porque ele viu que o som também é visual. Ele viu a forma da onda. Ele viu. Nossa! Aí ele começou a dar exemplos de filmes, que os filmes têm esse movimento, né? Quando é um filme de terror, que tem assim, movimento, e que tem quando é um filme romântico, que assim, então ele começou a ver que tinha isso, então ele falou que isso foi paulatino, não foi assim de imediato. Paulatinamente ele foi se identificando. E hoje ele fala, poxa, a gente tem que ter realmente português. Mas esse português, como que vai ser? Por isso que ele fala que tem que ser direto com a língua de sinais. Sim. E eu vejo isso como experiência, porque eu já alfabetizei alguns surdos e eu trabalho assim muito no visual. E eu faço um trabalho hoje na faculdade como intérprete. E professora? Eu sou professora na faculdade porque eu estou dando um curso de extensão de formação de tradutor e intérprete. Mas junto com os alunos, eu estou como nós estamos como co-docência, né? Nós somos co-docência. A gente trabalha junto. Na aula dela, porque ela dá aula de quê? De português. Então eu provoco sinais, aí os surdos pensam, aí explico, mas esse explicar... Faz slides bonitos, lindos. Os slides que eu faço, os slides que eu faço são traduções, traduções visuais, por exemplo, texto. Aí os surdos, olha, você sabe, não é porque surdo é preguiçoso, mas como ele não tem o atrativo de ler, às vezes tem surdo que lê obrigado. Um ou outro que criou o hábito de ler, que tem curiosidade de ler. O que é isso? Aí pergunta, o que significa? Aí fica perguntando, eu adoro quando perguntam essas coisas. Eu vou lá, escrevo, mostro, desenho. Nós temos um zap, não temos? Nós temos um zap, nós criamos um zap. Só Dá muito para trabalho, tirar mas eu dúvidas amo, de eu português. adoro. Pois Eu nossos adoro alunos porque eles vão, é um barato que eles semestre passado, trazem. da faculdade, que funciona por semestre. Para fazer a interpretação das imagens. Porque eu pego um texto, por exemplo, de, sei lá, qualquer texto, assim, de qualquer autor, texto teórico. Sei lá, do Paulo Freire, pronto. Vamos falar bem do Paulo Freire, Paulo que é o Freire, fator toda a educação. Paulo Freire. Por exemplo, eu pego um texto do Paulo Freire. Aí eu pego, ainda mais Paulo Freire, que tem aquela forma de, né, falar. Quase. É um poeta. Paulo Freire é um poeta. E ao escreveu, mesmo eu tempo vejo. um conversador. Né? Maravilhoso. Então aí eu vou pegar aquilo e vou transformar em figura. Eu estou fazendo do E Agora José. Estou terminando. Do Drummond. Pegando, né? E aí eu gosto de pesquisar, eu sou muito visual. Essa é uma herança dos meus pais, né?
Então eu gosto muito de ver aquelas imagens e vejo. Então eu pego uma imagem que possa retratar, por exemplo, o trecho mesmo Da poesia. da poesia do Carlos Drummond de Andrade, CDA, que ele fala assim, tudo está fugido, tudo fugiu, tudo fugiu, tudo fugiu. Tudo fugiu. Mas não são pessoas que fugiu. As coisas é que fugiram. Qual a imagem que vai retratar Como isso? vai traduzir isso? Aí eu vou pesquisando. Então a imagem já diz. Aham. Eu falo assim, tudo, como eu vou traduzir, eu vou falar assim, tudo sumiu. Mas não é um sumiu. Uhum. Fugiu é diferente de sumir. Mas o sinal é tudo que dentro de um contexto. Posso fazer só esse sinal. Porque todos os versos que ele está dizendo ali, ele está mostrando a solidão. Mas eu quero que o surdo sinta essas palavras e veja que cada isso tem um significado diferente. Como eu vou fazer isso? Pesquisando imagem, vou botando. Então, eu tenho muitos parceiros surdos que eu aprendo também junto com eles, porque a gente vai trocando, porque eles também começaram a achar muito bom isso. Eles encontram cada imagem, eu falo, caraca, você se superou. Como? Porque visual. Entendeu? Ou seja, você está criando uma metodologia. Exatamente, é uma metodologia que a gente está criando isso. Mas é o que ele falou, dá trabalho. E isso muitas pessoas não querem fazer. E você tem que ter um professor para isso. Exatamente. Esse professor não pode dar conta de 40 alunos. Estou falando das grandes redes, estou falando do INES, não estou nada do INES. As grandes redes, qual é a realidade? 40 alunos. Claro. Aí 2, 3 surdos, o resto são ouvintes. Como é que o professor pode se virar para E aí você precisa de fomento para isso, investimento, bolsa. E aí hoje como, né? Exatamente. Material didático, uma classe para surdos. Eu não posso dar aula de língua materna e segunda língua ao mesmo tempo? Acho que não, né, gente? Não, mas Com uma criança não funciona, nada disso funciona. Imagina, eu falo isso para os nossos alunos da faculdade, que a gente está formando. Eu falei, como é que eu vou fazer com uma criança na chamada escola inclusiva, né? Eu estava com muita vontade de fazer a pergunta sobre a escola inclusiva. É dela que nós estamos falando. Uhum. É dela que nós estamos falando o tempo todo. Né? Porque a realidade ali, o chão da escola, o que é? 30, eu não sei quantas crianças, 40. hoje eu fui numa turma que teve 2, 3 uma turma com surdos, 33 alunos. Ou eu seja, ele está lá sozinho. Ele está sozinho, ele chegou no Rio, agora já foi para o 6º ano por causa da idade, mas não sabe ler, escrever e não sabe Libras. Há uma grande fazer farsa, né, na verdade. 11 Eu não estou anos. dizendo assim que há uma maldade. Não É isso não. Eu penso que falta não informação. dá conta Laura. ainda, porque as pessoas... Porque é uma rede muito grande e as pessoas estão pensando em outras coisas e não na educação. Isso é verdade. Mas tem pessoas que estão trabalhando com educação. Estão fazendo das tripas coração para poder conseguir. Sim. Mas aí tem. Então, Para os outros 29 também deve ser muito difícil. Claro, Ele estava com numa certeza. classe de 30, 33. 33, então para os outros 32 também deve ter uma série A de educação problemas, está lacunas. precarizada Exato. toda. Mas ele está feliz, gente. Aí eu queria saber, a escola está aberta. Eu gostei do que eu vi. A coordenadora está acompanhando ele, está orientando os professores como tratar. Aí eu fui com a professora Mônica Astuto, que é surda, eu fui com ela lá hoje. A professora Mônica começou a falar para o professor de educação física. Tem várias atividades, ela é oralizada também, né? Mas ela sinaliza. Tem várias atividades para fazer com criança surda. Aí começou a falar, eu falei, ai meu Deus, a Mônica está ensinando para a professora de educação. E a professora de educação física está assim, ó, olhando para ela. E deve dar um Aí daqui a pouco ela foi e deu uma Com certeza. sumida, né? Sumiu. Aí eu falei para a coordenadora um doce de pessoa querendo, já falou que está disposta a participar da educação especial, mas com surdos. Eu falei, não, eu vou te coapitar. Eu quero só professores com surdos, só. Mas enfim, existe o surdo autista, o surdo cego, o surdo com deficiência intelectual, o surdo com paralisia cerebral. Mas eles são o quê? São surdos. Antes de qualquer coisa, porque a são língua surdos. Porque eu tive uma surda autista que sabia Libras. Não é essa Libras que todo mundo fala, mas é uma Libras. Ela se comunica, ela fala o que sente. Muito engraçado essa surda autista, porque ela
numa escola lá em Bangu. Aí eu e a Mônica chegando para dar aula para ela, a gente revezava. Com a Mônica, ela tinha o maior medo da Mônica, porque ela via que a Mônica era surda. E a Mônica, vamos fazer. Durona. Eu, mais ou menos, aí eu fico, vamos ver o que é. Aí, vamos fazer educação física? Ela vai andando, ela tem um problema de motor, né? Mas ela foi andando. Aí eu falei, pega a bola, vamos lá. E a professora, ai, toda feliz, porque ela não fazia educação física. Eu falei, não, pode fazer educação física, atividades leves, mas vamos ver o que ela pode fazer. Aí a outra aluna lá com outra deficiência começou a brincar com a bola para acertar na cesta. Aí ela tentava, 1, 2, desistiu, não queria. Aí ela vai lá, começa a puxar. Não, mas 3 minutos. Aí ela... Aí eu percebi que ela estava fingindo, fazendo, né? Agora tu é autista? Ah, não. Vamos lá, você é só surda, vamos lá. Entendeu? Então, ela ria. A Libras dá isso. O surdo cego com quem eu trabalhei anos, surdo cego que não tinha nada, que usava fralda, com 17 anos de idade, usava fralda. Eu tinha que chegar a mãe junto para ensinar como ela ia tirar essa fralda, como fazer xixi. Eu tinha que sentar ela no vaso, mostrar. Falava, mãe, você em casa tem que fazer isso. Ela tem que passar a mão, isso aqui não tem nada de nada, é para poder ela sentir, saber o que é. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando língua de sinais. Estou trabalhando português também. Claro que eu não vou trabalhar português nesse momento. Não, vou ensinar sinais. Não sabe, nunca viu contar. Então, sentar. Aí vou. Aqui começa no ombro. Faço sentar para ela entender que é para ela sentar. Que ela tem que sentar. Fazer esse movimento de abaixar. Aí depois vem para cá. Aí andava com ela. A minha sala era lá em cima. Eu tinha que subir escada. Então, antes de chegar à escada, já fazia um movimento dos dedos subindo a costela assim dela para ela sentir que ela ia subir escada. Esse é um trabalho que qualquer profissional que trabalha com esses alunos faz. Tem que fazer. Incrível. E criar uma linguagem de sinal tátil. Exatamente. Exatamente. A pessoa é um pouquinho mais agora até. Isso é Áptico. Que é o das sensações e das energias que saem com a mão no corpo. Você pode ver que na televisão já estão mostrando aquele surdo cego que faz o futebol, assiste o futebol, um guia aqui na frente dele falando para ele, agora fulano de tal tá passando a bola. Eu fico bobo de ver aquilo. E fica um outro atrás dizendo, mostrando que está indo para a direita, para a esquerda, fazendo um movimento, aí vai lá fazendo. Olha, nossa. Eu já dei o que eu pude dar para surdo cegueiro. Eu quero fazer com surdo escrevendo. Gente, e as pessoas que se dedicam a isso têm que ter realmente tinha que ganhar muito bem, né? Tinha que ter um reconhecimento da sociedade, um reconhecimento do Estado. É impressionante, né? Porque, nossa, a gente se sente até agora, eu tô me sentindo assim, não faço muito pouco. Não, vocês fazem muito também. É que é uma outra realidade. Sim, só que é uma realidade muito invisível ainda, né? É verdade. Olhar. E pouco valorizado, sim. Pouco valorizado. Em termos de salário, e em termos também de reconhecimento. Né? Porque caridade tem, mas não é isso que nós queremos. As pessoas falam assim, nossa, coitados, que lindo. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer reconhecimento profissional e salarial, né? Exatamente. É isso que importa, né? É claro. Então, acho que nossa, a gente tá assim. A gente tá maravilhada. Porque aí a gente vê, né, como a gente sabe pouco, né? Ficamos sem palavras. Ficamos mesmo, porque a gente fica constatando a nossa ignorância diante de uma complexidade tão grande, uma realidade tão... universo que a gente desconhece. Né? A gente se sente assim. Quando vocês chegaram aqui, que começaram a ensinar. Um sinal pra gente, outro pra gente. E a gente fica se sentindo assim, né? Caramba, tá vendo vocês aí fluentemente sinalizando. Mas então, gente, antes da gente encerrar aqui nossa conversa, que tá maravilhosa, a gente tem uma tradição aqui de pedir sempre aos convidados, se puderem, dar uma indicação, uma recomendação cultural para os nossos ouvintes e agora para os nossos espectadores também. Então pode ser uma leitura, né, um livro, um vídeo, um filme, enfim.
fiquem à vontade para indicar o que vocês quiserem. Pode ser relacionado ao tema que a gente estava discutindo ou não. E tem o Fiquem livro bem à do sorteio vontade. também que eu trouxe. Temos sorteio? Sorteio! Tenhamos, vocês me disseram que tem um sorteio nesse É, programa. a gente Tem aquela essa coisa, a gente tradição. gosta de pedir, né? A gente pede pra... Eu trouxe um livro da historiadora do INES, né? Opa! O INES tem uma professora de história que tem se dedicado a estudar a história da instituição e a história da educação de surdos, né? Ela tem algumas obras e ela, então, me cedeu uma para fazer o Que beleza! sorteio. Puxa, Legal. agradecemos! É o agradecemos trabalho da aqui ao professora vivo. Solange Maria da Rocha. Beleza. Nesse universo bastante conhecido, eu vou deixar o livrinho aqui Uhum. com vocês. Aí, viu, ouvintes? Ouvintes É. e espectadores. Espectadores. Ele também trabalhou junto com outro surdo, MPB. A história da MPB e eles fizeram com língua de sinais. Puxa, O olha, projeto fantástico. dessa mesma Projeto professora, 10 músicas da MPB, de marcantes. essa que eles historiadora fizeram. bolou esse projeto. Aham. Ela queria dar acesso aos surdos, né, à música popular brasileira. Que massa. Então ela convidou a ele, Alex, né, e a um outro professor surdo chamado Valdo Nóbrega, também muito bacana como ele, os dois muito competentes, e eles fizeram a tradução não só das letras, mas também a tradução das explicações literárias, Nossa. né, que foram assessorados por professores, e a interpretação histórica, política, o contexto que aquela música foi. O Valdo fez a parte musical, né? É. E também fez assim algumas músicas, algumas traduções. Então essa é uma dica, esse DVD material, DVD. não é vendido porque ele é uma publicação oficial do INES. Mas se Então, consegue indo ao se INES? consegue indo ao INES, assim, as instituições podem pedir, ou pesquisadores podem pedir, tem assim, alguns critérios, né? E aí pode-se pedir esse material, Poxa, né? mas- Eu queria dar uma dica que está no YouTube, muito fácil, né, de você conseguir. Eu acho assim, para o público que está começando, né, a ter contato com esse universo, seria legal ver no YouTube um filme chamado Travessia do Silêncio, um filme de 50 minutos, mais ou menos. Ele é um filme dirigido por uma jornalista, excelente jornalista do Globo, chamada Dorothy Harazin. Ela escreve uma vez por semana no Globo, né? Aham. Escreve mais sobre política internacional, se não me engano, né? Mas houve uma época que ela esteve ligada ao cinema, não sei, a criação de documentário. É um documentário que mostra diferentes identidades surdas, né? E queria fazer uma pequena propagandinha aqui do meu grupo de Claro, pesquisa. à Posso vontade. fazer? É rapidinho, depois vocês têm que falar as dicas de vocês. Tem um grupo de pesquisa lá na nossa faculdade, né? É coordenado por mim, por uma colega, professora Janete Mandelblatt, nós dois coordenamos, chamado Manuário. Manuário é uma palavra inventada por um surdo, exatamente o surdo que trabalhou com ele no DVD, né? Pelo Valdo Nóbrega, e o sinal de manuário é difícil explicar para os ouvintes, mas enfim, é um sinal. Esse surdo inventou a palavra manuário E o sinal e o sinal para designar o quê? Um glossário bilíngue de termos em português e libras. Ah, sim. Então vocês podem Um encontrar dicionário um dicionário com as mãos, né? Aham. Então a gente fez um site, por enquanto não tem verbete, mas tem a palavra em português e o sinal de conceitos teóricos das disciplinas, da escola, Fantástico. da faculdade e dos autores, os sinais dos autores. www.manuario, sem acento, manuario.com.br. A gente vai colocar o link no site, na descrição do episódio direitinho. E depois eu vou deixar com vocês também os livros, que eu acho assim que para o público em geral seria interessante conhecer, saber. Sim. ótimo. A Dicas. gente agradece. A dica que eu posso dar é o livro Língua de Herança, que é um livro escrito pela Ronice Mille Quadros. Eu não estou nesse livro, eu vou estar provavelmente no próximo que ela vai escrever. Mas nesse ela reúne um jovem,
uma outra jovem, não tão jovem, mas uma jovem mais um pouquinho madura, e duas irmãs bem maduras que passaram por essa experiência de ser filhos de pais surdos, né? Então ela mostra as diferenças, são gritantes, né? Do jovem, da pessoa com mais idade, de uma outra época. E foram criados pelos pais surdos e vem trazendo também toda a história dessa questão de herança, né? Da língua, né? Ela pontua isso historicamente, de outros povos, como que isso acontece, e ela traz, porque ela mesma, autora, é também uma coda, é filha de pais surdos, tem tios surdos, eu digo que ela é codérrima, ela é uma doutora em PhD, ela foi uma das que projetaram Letras Libras, né? O ProLibras, ela está na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, ela era da Federal do Rio Grande, gaúcha, mas foi para lá, e eu a conheci bem jovenzinha, bem bebê, porque meus pais eram amigos dos pais dela. Conheci a irmã dela e tal. E aí nossos caminhos agora se cruzaram por essa minha opção de trabalhar como intérprete e como professora, e também porque a gente há 7 anos, agora a gente vai ter o 7º encontro dos CODAS, que vai acontecer em Santa Catarina esse ano. Ano passado aconteceu aqui no Rio, e eu e meus irmãos e algumas pessoas criamos o mundo da Alice, né? O mundo fantástico da Alice, a história dos CODAS, né? A história fantástica dos CODAS. Alice, País de Maravilhas, foi o tema, né? Então são encontros bacanas que a gente passa no final de semana, sexta, sábado e domingo estendido, falando sobre essas questões aí. Parece que já tem inscritos 75 pessoas aí, mas as inscrições ainda estão abertas. Aproveitar para tudo. Ah, legal. Tá bom? Muito legal, Alex. Você. Ele já falou que ele foi o primeiro. Sim, na verdade a dica do Alex foi logo a É primeira. verdade. Eu queria dar uma dica também. Posso começar pela minha? Começa, Lili. Na verdade, assim, eu tô morrendo de vergonha, assim, porque eu fiquei... Primeiro que eu vim pra cá, acho que é legal eu dar até minha dica, porque tem muito a ver com a inexperiência de alguém que não tem esse contato com com esse universo, né? Porque, por mais que a gente saiba, refletir sobre isso, como vocês fazem cotidianamente, é muito diferente, abre realmente a cabeça para essa realidade que a gente às vezes desconhece porque está distante mesmo. Talvez por comodismo ou por falta de oportunidade, assim como você teve na sua história de vida, né? Você teve você contando como é que foi que a Libras, na verdade o trabalho com os surdos surgiu na sua vida, parece até meio acaso, né? Foi. E aí vem Vilma que vira essa referência nesse... Eu fui sendo capturada, aquilo foi me interessando, né? Não sei. E assim, agora eu saio daqui do episódio a gente ficou o quê? 2 horas aqui, talvez, né? Aprendi pra caramba, fico pensando como é que não deve ser ter aula com vocês, né? Deve ser bom demais. Pode assistir sua aula, Alex? Lá no Pedro II, elas? Podem. Nossas portas também estão abertas lá. Nosso curso de extensão é todo em Libras. Nosso curso de extensão, ele tem um diferencial, ele é todo em Libras. Ele não é... A não ser que o professor que a gente convida, nós convidamos alguns professores da área de tradução, interpretação, voltados para a área de educação. Nós chamamos pessoas da saúde, da política, a gente chama vários ministrantes, né? E a gente fez um pacto, né? Nós falamos assim, bom, se nós somos profissionais da língua de sinais, a gente tem que fazer um curso em língua de sinais, né? E o curso é para surdos e para ouvintes também. O surdo também é um tradutor intérprete, entendeu? Agora, recentemente eu vi um vídeo lá de Brasília, eu acho que é do Messias. Nossa, não. Messias, ele estava falando que tem que falar que intérprete não é só intérprete, não, ele é tradutor e intérprete. Engraçado que veio coincidir com o nosso pensamento. Aí eu penso muito em Jung, né? Que é essa coisa do coletivo, né? Do pensamento coletivo. Porque realmente eu sempre me vi como uma tradutora também. O tradutor não é só que... É que primeiro se pensa na questão da escrita, né? Mas como a língua de sinais ela é ágrafa, né? Existem ensaios do sign writing, que é um tipo de
de escrita, né? Mas isso não é nada oficial, né? E tem essa briga também que os surdos também querem ter o domínio dessa língua portuguesa também, porque é a língua deles também. Então fica essa coisa toda, né? Então eu já digo que eu já faço tradução aqui no cérebro enquanto eu estou recebendo as informações e depois eu vou dar a minha interpretação. Porque o hiato que tem entre traduzir e interpretar, que tudo quase simultaneamente, é o lugar onde eu vou entrar aí o meu perfil, né, a minha experiência, a minha subjetividade, você deu um belo exemplo conhecimento. de você como tradutora literária. Você está traduzindo Sim, um poema do Drummond. É com imagens, Né? Agora eu escrevi uma um tradução texto, uma tradução poesia. super semiótica, né? Porque não É, é só de sim, signo oral, verbal para visual da língua de sinais, né? Também tem imagem, desenho, gravura, não sei o quê, hiperlink, não sei, é outro tipo de Aciona um monte de elementos. Exatamente. Multissemiótica. códigos e símbolos. Multissemiótica. Mas enfim, então a minha dica é uma dica muito do mundo pop, de quem tá muito desconhecido, de quem não tá enfronhado nessas questões de vocês. Eu me lembrei, quando eu tava pensando em que dica dar, eu me lembrei de um filme hollywoodiano que ganhou o Oscar há pouco tempo. Filhos do Silêncio. Não, Filhos do Silêncio, eu lembrei, o Pedro, na verdade, me falou do Filhos do Silêncio que você vai. Pedro é meu marido, ele se lembrou do filme do Filhos do Silêncio, bem antigo. Mas eu vi, né? É um filme, inclusive, que da minha geração viu. Mas é muito bom. É muito bom, é verdade. muito bom. Não, eu pensei num bem recente que não é exatamente de surdo, mas que família mostra. dele, não. Pô, também, olha, esse eu podia ter lembrado, porque esse eu A vi. família dele. Esse fala do Você quadrado. tá me envergonhando mais. Quanto mais você fala, mais eu me lembro de filmes que eu poderia ter citado, Discurso né? do rei. Mas pensa, Não, o discurso do rei foi maravilhoso. Eu fui com um surdo, o sentei discurso do rei, interpretando para ele. maravilhoso também. Maravilhoso. O Gente, discurso obrigada. do Agora, rei. então eu tô abdicando da minha Da sua dica. Tô abdicando da minha. Não, eu vou falar porque a gente tem que pagar mico mesmo. Não, sabe o que eu pensei? Você viu A Forma da Água? Não não vi. Ouvi falar Eu quero muito, ver muito, Forma mas da não vi. Água. A Forma da Água, ela não tem como. O filme é um filme que ganhou o Oscar 2017. Sim. Não é exatamente uma Não é surda, surda. mas ela não consegue, ela não se comunica. É de um diretor mexicano, né? É do Guilherme Del Toro. Del Toro. Diretor, E ela não se comunica por Aliás, língua. esse filme começou Por língua nenhuma. em televisão. Ela se comunica por sinais, mas não exatamente com uma. Não sei se a língua Não sabe se é americana de língua de sinais. É um filme Não vi esse fabulesco, é um filme muito bonito em termos plásticos e mostra essa possibilidade da comunicação, de uma outra comunicação que não seja pela língua. Fala, você vai falar? Não, ele queria também sugerir um filme, mas ele não está lembrando o nome do filme, que é uma família, é um seriado, que trocam os filhos. Aí um é negro, vai para uma família de brancos, e a branca vai para uma família de negros, só que ela é surda. Tem um seriado, eu acho. Mas eu vou pesquisar. Ela vai pesquisar. Vou pesquisar, vou encontrar o nome e Depois vou manda colocar pra lá mim, no gente, site, mando por pra favor. vocês. É um seriado, de repente. Vocês estão Não, eu escrevendo, não né? vi. Família Mas então dele, vamos botar Filhos do Silêncio, Família de Travessia do Silêncio, Travessia do que está no Silêncio. YouTube. E eu acho que A Forma da Água também é bacana, ainda A que Forma não. da Água. É que sim. eu estava vendo, meu neto estava na sala e eu tive que tirar o filme que tem umas partes meio fortes. Sim, meio aí forte, eu é verdade. E eu falei, não, bonito, vai entrar em uma é. coisa aqui que não vai dar certo. Vou tirar. Que Eu eu tenho que acho, mas explicar é pro Eduardo. bem. Eu posso dar minha dica Agora agora? pode. Eu tenho duas dicas. A primeira é uma dica que surgiu por acaso. Esses dias eu estava na faculdade, eu faço doutorado lá na Letras, na UFRJ, e eu vi um cartaz, a gente já estava aí nos preparativos para gravar o episódio aqui, eu vi um cartaz anunciando Ela Via até me mandou. Libras. Eu mandei foto para Liliane e tudo no dia. E depois eu entrei lá para conferir. Me parece que é um projeto que ainda está começando, não tem muita quantidade, muito volume de material, mas está tudo muito bem organizado, muito bonitinho, é lá da Faculdade de Letras. Via Libras. Via Libras. É um site, é uma videoteca acadêmica. Ai, que ótimo. Então, são materiais acadêmicos relacionados em formato de vídeo em Libras. Tá. Eu cheguei a dar uma olhadinha no site, assim, me pareceu bem legal. E acho que
vale a pena entrar lá e conferir. Eu acho que, vê se não é um que tem uma tradutora chamada Daphne, Não que está sei, traduzindo um texto teórico, não sei se de linguística, Eu uma acho coisa que assim. Pode ser? Deve ser, pode ser desse Eu acho que eu pessoal. vi um vídeo desse Tem site. É materiais legal, se é especificamente sobre linguística, né? Que é o do pessoal, deve ser justamente esse pessoal do curso de Libras, né? De Letras Libras. E a outra dica, achei até que a Laura ia mencionar também esse filme, que é um filme maravilhoso, já bem antigo, que é O Milagre de Anne Sullivan. Ah, sim, Milagre de Anne Sullivan. É a história de uma menina surdo-cega, uma história real. Existe um atual parecido que é o Black. Black é mais ou menos baseado na história. É um filme indiano que tem algumas questões aí que são trazidas do Milagre de Anne Sullivan. Essa eu não conhecia. Na época que eu era professora de surdo cego, eu levei esse vídeo, naquelas versões de VHF, né? Consegui gravar, né? E levei para os pais ver, gente. Foi uma maldade que eu fiz com esses pais, porque eles choraram horrores, mas foi maravilhoso. Mas é bom, muito mas emocionante. Tem um filme maravilhoso também, a música e o silêncio. É mesmo, é bonito. É Bonito, maravilhoso. alemão. Alemão misturado, europeu, né? Porque tem aquela atriz. Tá misturado, porque tem o americano e a atriz é a francesa, que é a. Qual o nome dela, gente? Famosíssima, querida, que escreveu. Emmanuelle Laborie. Laborie. Então a gente tem que também falar do livro da Emmanuelle Laborie. Isso, O Voo da Gaivota. O Voo da Gaivota, que é um depoimento dela, de como ela se viu surda, como se entendeu. Ela ganhou o Molière. Ela peça que ela fez. uma Peça que ela fez Os Filhos do Silêncio lá, em peça de teatro na França. E ela, quando apareceu no telão, na teleconferência, no congresso que teve do INES, lembra que ela apareceu? Eu pensei que o teatro fosse vir ao auditório. Qual foi o ano que foi? Foi no mandato a da Solange já estava Rocha, lá. né? Solange era... Você estava... Ou foi 11, ou foi 2011, ou foi 2012. Gritavam, os surdos gritavam, porque eles amam ela. O livro dela é muito legal e é um livro para o grande público. Olha, Né? É uma biografia, uma autobiografia. Né? Era Bem ao legal, vivo. bem bonito. Aí entrou, era ao vivo. Aí todo mundo, é viva, é verdade, ela tá aí. Eu falei, isso é teleconferência, ela tá viva. Aí ela, oi, eu tô aqui. Foi muito legal. Aí tinha surdos cegos que já conheciam a história dela, né, e tal. E falaram, aí chegavam perto e falavam assim, eu sou surda cega, não sei o quê. Aí os outros começaram a fazer barulho, porque o surdo cego tem vibração. Aí o espaço tinha madeira, então todo mundo batia nas coisas. É muito legal. Muito bacana. Muito bacana. Legal que as dicas foram surgindo, surgindo, né? essa foi ótima. Verdade. Tinha esquecido um ótimo livro, Ótimo, Voo da são. Gaivota. Eu tenho a versão portuguesa de Portugal, que é outro tema, não é a Voo da Gaivota, não, é outro nome. Não sei, agora não vou lembrar. É Portugal mesmo. Voo da Gaivota. Gaivota. Portugal, é outro nome. Eu vou dar a tradução brasileira. Eu estou adorando. O Voo da nosso Gaivota. técnico do Flamengo, que é português, a gente ri muito quando ele fala. Ele fala palavras. Porque lá na relva, que é o campo, ele fala relva. Aí meu marido, relva, quá, quá, quá. Aí outras coisas. Vai se encontrar com o seu grupo, ele diz com. Ele fala umas palavras tão engraçadas do português, né, de Portugal. Eu estou amando, estou achando muito bom. Principalmente quando faz 4 gols. Aí pronto, né? É só alegria para os flamenguistas. Gente, além de comemorar aí as vitórias do Flamengo, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Algum recado? Acho que nós já falamos bastante. Nossa, a gente quer acho agradecer que tá bom. muito a Nós vocês. temos que agradecer, não é? Porque é uma chance, uma oportunidade da gente contribuir para a visibilidade desse tema, né? A gente Nós vai agradecemos agradeço muito. imensamente a presença de vocês. Foi um prazer, uma honra. E reforçando para quem está nos assistindo aqui ao vivo, esse vídeo a gente vai depois exportar e colocar disponível no YouTube para poder ser consultado. E também vamos editar, como de costume, o nosso podcast
e colocar nos canais que a gente sempre utiliza, né? Spotify, agregadores de podcast. Então, quem não conhece, por acaso está assistindo pela primeira vez, pode entrar lá no nosso site, é o www.lingualivre.com. Língua livre, como é que é? Como é que é língua livre? Língua, não, essa não é língua. Essa língua que a gente está falando é essa mesmo, Ah, linguão. Porque assim fica, né? trocadilho, É um trocadilho, né? Língua, que é como se fosse o Einstein, o sinal do Einstein é assim, por causa do linguão, né? Aquela sei. foto memorável dele. Ele está falando língua livre. Língua livre. Até que tem o nosso desenho aqui, É bem icônico. livre. E essa língua é a língua de línguas, né? Aham. As línguas faladas, escritas e tal. Não, é língua. Mas É que o sentido que vocês querem Metafórica, dar é duplo, que é duplo, né? Então, a gente pode fazer. Eu adorei. Ele fez assim já, ó. já Língua livre. A língua livre. Pronto, Bota nós já pra temos fora. um nome Bacana. Eu vou ensinar para vocês. Ó, Não, Meninas, a língua bota pra fora. Bota tudo pra E aí, como é fora. que a gente faz agora para dar um tchau em Libras aqui para os nossos Tchau, espectadores? tchau. Tchau, universal, né? Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, ouvintes. Gente, foi muito bom, gente. Vocês gostaram? Bom. Eu gostei.